boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Milagres Flores e hoje eu vim para dar uma aula para vocês de dança cigana com flores. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a presença de todos e também agradecer a Juliana Lorenzoni pelo convite para que eu viesse aqui e dar essa aula para vocês. Está bem? Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos bailar. Eu convido a todos a saírem do sofá, das suas cadeiras, da posição de conforto. Vamos levantar e vamos começar a nossa aula. Está bem? Eu preparei um roteiro bastante interessante para hoje e nós vamos iniciar dentro de alguns segundos para que mais pessoas possam vir. Está bem? Só um segundo. Muito bem. Para iniciarmos a nossa aula, é importante que a gente faça uma volta ao tempo. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: no começo, lá na pré-história, o homem se comunicava com os outros, né, com a sua comunidade, através de gestos. E daí, então, a dança veio para isso. Veio, então, através do gesticular, através das movimentações para se expressar, ela surgiu e é considerada hoje a mais antiga das artes. Então, continuando com o passar do tempo, a dança se tornou então uma coisa mais assim artística, não é? E assim os movimentos e o gesticular, né? Ele foi tendo assim uma qualificação maior, uma qualidade melhor. E com mais passar do tempo ainda, foram criados estilos de dança, não é? E também, vamos retornar um pouquinho, para essa expressão, né, que o homem queria dar dentro da sua dança ou dentro do seu gesto, muitas vezes ele utilizava coisas que estavam ali no cotidiano. Então, plantas, arbustos, pedaços de pau, pedras e, logicamente, as flores. E assim, vamos caminhando mais para frente um pouquinho e eu vou contar uma história para vocês. Então, num período que antecedeu 1800, mais ou menos, conta a história que um homem, um inglês, esteve na Turquia e lá na Turquia ele ficou sabendo, ele ficou muito intrigado com a maneira com que as pessoas se comunicavam. Então ele diz assim: poxa, mas aqui as pessoas brigam, fazem declarações de amor, de alegria, tudo através das flores. Que coisa mais interessante. E aí então, ele então contou para as pessoas, mostrou como é que funcionava, como é que era, né, o significado das flores. Então, o que aconteceu? Na França, em mais ou menos 1809, 1810, né, surgiu então o primeiro dicionário dos símbolos das flores. Então, era um pequeno livrinho, que até se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão encontrar. Nesse pequeno livro, então, existia ali o significado das flores, né, e até a respeito, por exemplo, das cores, o que uma cor quer dizer, o que a outra quer dizer. E isso se alastrou por toda a Europa. Porém, quando nós chegamos agora na Era Vitoriana, entre o período de 1838 e 1901, essa linguagem das flores, ela tomou uma forma muito maior e muito mais elaborada. Por quê? Porque nessa época, na Era Vitoriana, a sociedade ela estava assim, num momento de muita expansão. Porém, a parte da sociabilização das pessoas
ela era muito restrita, muito cheia de maneiras, né? De que como você deveria se comportar, de como deveria ser. Então, as pessoas elas tinham até muito receio de falar alguma coisa, demonstrar algum sentimento. Então, o que eles faziam? Eles traziam flores. Então, eles entregavam flores e cada flor, então, tinha um significado em especial. E até a maneira com que você coloca a flor. Por exemplo, se eu recebo uma flor e coloco a flor no meu cabelo. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho o que isso queria dizer. Se eu colocasse no peito, ou se eu virasse ela de ponta cabeça, tudo isso tinha um significado, certo? Então agora eu vou trazer para vocês alguns significados dessas flores. Lembrando que em alguns países as flores são tão importantes que elas até representam o país. Por exemplo, a flor tulipa, que representa a Holanda, não é? E assim por diante, vários outros países, por exemplo, o Havaí, que não é um país, mas é um estado dos Estados Unidos, eles têm o hibisco, que também é a flor que simboliza aquele local, tá bem? Então, para vocês verem então como era importante a questão das flores dentro de uma sociedade. Dizem até, e isso parece que até foi comprovado, que as tulipas também foram formas de você, é como se fosse um dinheiro, né? Uma troca monetária através das flores. E as flores também, quanto mais, quanto mais exótica, maior o seu valor. E aí então as pessoas acabavam floreando sobre essas flores, né? Por exemplo, as orquídeas. As orquídeas, quando presenteada para uma mulher, quer dizer que aquela mulher é muito bela. E quem está dando aquela flor é uma pessoa que tem bom gosto e que goza de um certo prestígio social. Então, você receber uma orquídea naquele período era um sinônimo de que realmente você agradou muito aquela pessoa de tal nível social. Certo? Bom, continuando. Os ciganos sempre se adaptam, né, de acordo com a sociedade a que eles estão inseridas, certo? Então, como naquele período e em todos os outros em que se usou as flores como uma maneira de se comunicar, eles também utilizavam essa mesma linguagem, tinha este mesmo sentido. Certo? Então a gente pode dizer, e eu sempre lembro isso, não existe uma cultura cigana, mas sim culturas ciganas. Então, dependendo do lugar, dependendo da maneira com que ele se relaciona com aquela sociedade onde a comunidade cigana está inserida, ele então vai absorver, né, alguns hábitos e costumes daquela sociedade. E em contrapartida, ele também vai influenciar. Então, a gente tem essas duas linhas, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês algumas flores. Vamos lá? Eu preparei um ramalhete com algumas flores. Infelizmente, eu não consegui trazer todas, mas vamos então a flor da noiva. Então, vocês percebam que a gente ainda guarda essa linguagem até hoje. Então, se você for numa floricultura e você ver esta flor, você vai dizer, é aquela florzinha de noiva. Porque é por hábito colocar esse tipo de flor no buquê da noiva, certo? Agora, as margaridas. Margaridas, jovialidade, inocência. Então, quando uma mulher dança com uma margarida, ou ela coloca margaridas no seu cabelo ou na sua veste, quer dizer que ela é uma moça pura, inocente, jovem, quase uma criança. Está bem?
Agora eu tenho aqui as rosas. As rosas, dependendo da cor, tem também o seu significado. Por exemplo, a rosa vermelha indica amor e paixão. A rosa rosa, amor puro. A rosa branca, delicadeza, pureza. E a rosa amarela, ciúmes. E lembra que eu falei, dependendo do lugar aonde você colocar a rosa que você ganhou ou a flor, tem um significado. Pois bem, vamos lá. Se eu colocar uma rosa, não é? Viradinha para baixo. Então eu recebi a rosa de uma determinada pessoa e eu vou olhar para esta pessoa com a rosa que ela me deu, viradinha assim para baixo. Isso quer dizer que o seu amor não é correspondido. Se você colocar a rosa em seus cabelos, quer dizer, olha, pode ser, vou pensar. Mas se ela colocar então no peito, o seu amor é correspondido. Certo? Viu que interessante? Mas temos ainda outras, não é? Por exemplo, o lírio, que significa a virgindade, a pureza. E temos o cravo, que quer dizer, estou sofrendo tanto de amor. Certo? Agora, vamos lá. Vamos deixar um pouquinho as nossas rosas e vamos começar então com o nosso bailado. Como é que eu vou bailar então com estas flores que tem todos esses significados? Vamos lá? Só que como sempre, eu sempre começo por um aquecimento. O aquecimento é muito importante para que a gente possa preparar o corpo para uma movimentação. Então eu vou colocar uma música e a gente vai então iniciar a nossa aula. Vamos lá? A parte prática. Muito bem, mais um lembrete. Eu gostaria muito de convidar vocês para irem até as minhas páginas do Face e também no Instagram, e eu também tenho um canal no YouTube. Então lá eu tenho mais aulas, mais conteúdos, então eu gostaria de deixar aqui o convite para que todos possam dar uma passadinha por lá e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Está bem? Vamos começar então um pequeno alongamento. Os pés serão unidos, depois afasta e depois abre novamente. Vou fazer um pouquinho mais pertinho. Isso. O joelho levemente flexionado, o quadril encaixado. Abrimos um espaço entre a crista ilíaca e as costelas. Isso. Alinhamos o nosso ombro, alongamos os nossos braços e respiramos profundamente. Vamos lá? E alonga. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruza, abre, segura a cabeça bem de mansinho. Puxou. Retorna do outro lado. Retorna. Cruzamos os dedos e forçamos os braços para trás. Muito bem. Abrimos o braço e agora vamos para as nossas laterais. Isso. De um lado para o outro. Para frente. Fazendo uma pequena torção do tronco. Agora para baixo. Lateral novamente. Cessou. Mão na crista ilíaca. Alongamos. Sustenta a cabeça. Olha o sorriso.
Retornamos do outro lado. Muito bem, agora cruzamos os dedos e vamos contrair o abdômen. Olha lá. Alongando as costas e retornamos. Respira profundamente novamente e vamos fazer uma pequena porção olhando lá atrás. Isso, muito bem. Agora, quadril. Agora, um joelho de cada vez. Flex, flex. Os dois. Muito bem. Agora, vamos trabalhar a ponta dos pés. Então, um pouquinho mais para trás. Faremos 1, 2, 3 e 4. Volta 1, 2, 3 e 4. O outro lado. 1, 2, 3, 4. Volta 1, 2, 3 e 4. E relaxou. Alternando. Isso, alterna. Muito bem. Agora para as mãos e para o pulso. Fechamos e para cima, para baixo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Para frente, para trás. Isso, muito bem. E agora, olha, redondo. De um lado e do outro lado. Muito bem. Se você fizer direitinho, pode ser até que você escute alguns estalos, né? Nessas articulações. Agora, vamos experimentar o nosso corpo. Então, fazemos gestos, né? Isso. Sem pensar. Mexe o corpo, veja se tem mais algum lugar que ainda não aqueceu, porque é muito importante o aquecimento para a atividade física. Está bem? Muito bem. Agora, eu vou começar com a parte técnica. Só um segundo. Vamos lá. Antes de nós colocarmos, né? Antes de nós utilizarmos as flores, nós precisamos preparar os movimentos dos braços. Porque quando a gente baila com a flor, nós temos que traduzir toda a delicadeza, a sutileza que uma flor tem. Ok? Vamos lá então? Então eu vou começar com alguns movimentos de braço, alguns mais expansivos e outros menos expansivos. Vamos lá? Começando então, alongando bem os seus braços, soltou, cruza, abre e desce. Soltou, perfeito. Solta, solta. Então vamos iniciar. Eu costumo utilizar algumas formas geométricas, linhas e até mesmo o alfabeto para trabalhar as movimentações então de braços e mãos. Então nós vamos começar com a movimentação mais simples e aí a gente vai para as mais complexas. Vamos começar então? Então vamos lá. Vamos começar pelas linhas. Vamos fazer linhas acima da linha da minha cabeça. Isso, vamos lá. Muito bem. Essa movimentação, então, é paralela ao solo. Eu posso também colocar o peso do meu corpo em uma perna e depois na outra. Agora, eu vou na linha do peito, mantendo ainda uma linha reta e paralela ao piso. E agora abaixo, uma linha reta, paralela ao piso. Agora eu vou fazer linhas
desenhando linhas retas, perpendiculares ao solo. E eu olho para este movimento. Isso. Isso. Se você for olhar de um lado, também você vai ter essa mesma impressão, né? De uma linha reta sendo desenhada perpendicularmente ao solo. Mas eu também posso usar linhas mais curvas. Por exemplo, estou desenhando então uma linha curva, ou, se eu fechar, um semicírculo. De um lado e do outro. Olha, uma linha curva, uma linha curva, uma linha curva e uma linha curva. Certo? Eu também posso usar uma outra forma, que seria uma linha espiralada, que seria um movimento de serpentina, né? Isso, ó. De um lado ou do outro lado. As duas, ou apenas uma. Isso, do outro lado. Então, eu posso até utilizar, por exemplo, numa linha reta, sobrepor, então, uma forma espiralada. Ou, né, para quem faz desenho, uma forma helicoidal. Vamos lá? Então, eu vou traçar aqui uma diagonal, uma linha reta diagonal, e vou, olha, trabalhar uma forma espiral, espiralada. Está vendo? Olha, do outro lado, a mesma coisa. Isso. Posso ainda trabalhar, olha, essa mesma movimentação e fazer um giro. E eu estou utilizando, então, aquela linha que está paralela ao piso. Então, vamos repetir, olha. Então, estou aqui. Isso. E do outro lado. Isso, muito bem. Posso usar também uma linha ondulada. Como seria isso? Olha lá. Uma linha ondulada. E outra linha ondulada. Posso fazer isso me movimentando, ó. E isso, muito bem. Por que eu utilizo essas linhas? Eu tenho por hábito, né, passar muito o beabá da dança, porque eu acho muito difícil para algumas pessoas que não têm um histórico corporal, não têm uma história dentro da dança, de repente você falar, faz um braço assim, não é? A pessoa não tem a experiência de como é que aquilo se dá no próprio corpo. Então, quando eu falo, quando eu utilizo essas linhas, né? Quando eu utilizo essas formas geométricas, que a gente já vai dar continuidade, né? É justamente para que as pessoas que não têm nenhum tipo de histórico corporal possam acompanhar as aulas e entender um pouco mais do que a gente está pedindo para que ela faça. Está bem? Então, vamos continuar? Então, vamos lá. Então, eu passei para você, então, algumas linhas, para vocês, algumas linhas. Agora, eu vou passar algumas formas geométricas. Vamos lá? A mais comum, que todo mundo conhece, é a circunferência. Então, eu posso fazer movimentações circulares, olha, de um lado, do outro, os dois braços, né? Para cima, para baixo, isso. E também posso fazer em deslocamento, olha, me deslocando, do outro lado, a mesma coisa, isso. Tá vendo? Uma forma, então, circular. Podemos também utilizar um quadrado. Então, eu começo num ponto, desço, faço uma linha, subo e completo.
o meu quadrado. Vamos novamente? Olha lá. Descemos. Fazemos a parte de baixo, subimos e completamos. E terminou. E fica super bonito, não é? Vamos novamente? Agora vamos fazer um retângulo. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Essa mão, então, ela vai fazer uma pose e eu vou desenhar, né? Vamos imaginar que até que eu já estou com a flor na mão. Então, olha lá. Puxa uma linha, desce, puxa outra linha e sobe, terminando aonde você iniciou. Vamos fazer do outro lado? Isso, muito bem. Então, vou iniciar aqui, ó, vamos fazer invertido. Desci, tracei uma linha, subi e fechei o movimento. E completando assim, então, o desenho de um retângulo. Posso usar também um triângulo. Vamos lá? Olha que interessante. E 1, 2, 3. E abre. E 1, 2, 3. E eu terminei de novo. E 1, 2, 3. E muitas vezes vocês já estão até usando essas linhas e essas formas na sua dança e vocês ainda nem perceberam. Não é verdade? E vamos lá? Esta maneira de ensinar. Vamos lá? Mais uma vez. Mais um pouquinho. Só um segundo. Vamos lá. Agora eu vou contar mais um segredo. Vou dar mais uma dica para vocês. Se você ainda se perde um pouquinho nessas linhas, né? Ai, eu não ia muito bem nas aulas de desenho, não é? Nas aulas de geometria, na matemática, acho que eu não vou lembrar disso. Tudo bem, mas a gente também aprendeu as letras, não é verdade? Então vamos tentar com as letras? Então vamos lá, mãozinha bonita e vamos subir. Olha lá, vamos fazer a letra A, minúscula, vamos lá. A. E puxamos. E eu fiz então a letra A. Vamos fazer a letra E? Então vamos lá, ó lá. E. Do outro lado. Ó lá. E. E retornando. E voltando. E trazendo. Ó lá. E vai. E volta, e eu estou apenas fazendo a letra E. E não fica muito bonito? Não é? Agora nós vamos fazer a letra I. Olha lá, letra I, letra I, letra I, letra I. 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 Quer fazer um pingo? Não tem problema lá. I. E pingo. Todas as letras minúsculas, por enquanto. Agora eu vou fazer a letra O. Olha que lindo que fica. E um chapeuzinho para terminar. Vamos novamente? O. Traz de volta. E chapeuzinho. E terminou. E a letra U? O inverso? E aí você pode utilizar, na verdade, o alfabeto inteiro. Porque quanto mais você se movimenta, quanto mais você trabalha os seus braços, mais bonito eles vão ficando. Inclusive, eu tenho uma aula que eu falo justamente isso, que o braço é a moldura da bailarina. Então, quanto mais você trabalhar o seu braço, mais bonita vai ficar a sua dança. Certo? Vamos experimentar tudo isso agora com as flores. Eu tenho aqui então uma rosa, que aliás é um botão. E isso quer dizer o quê? Uma promessa de amor. Vamos lá? Eu vou aumentar um pouco o som.
Vamos começar pelas linhas. Que linda que fica! Ficou bem interessante, não ficou? Então, quanto à empunhadura? Durante a sua dança, você vai pegar essa flor de várias maneiras. Porém, a maneira mais indicada seria essa. Delicadamente, de preferência você retire os espinhos. Então, aí você vai colocar então o dedo indicador e você vai apoiar os outros dedos de uma maneira bem delicada. Olha, né? Evitem uma coisa mais forte, né? Vamos trabalhar então, imagina como se eu estivesse segurando então um leque. Então eu coloco a minha flor nas minhas mãos e eu vou imaginar, porque ela é muito delicada e a gente não quer terminar a nossa dança com ela toda despetalada, não é verdade? Então a gente vai fazer os movimentos sempre com muita delicadeza e tomando muito cuidado para que essa flor então não se esfacele, né? Não fique toda feinha até o final da sua dança, né? Ela tem que ficar bonita até o final. Vamos lá? Então, ó, segurei desta maneira e agora, então, eu vou fazer as formas geométricas. Eu passei pelas linhas, vou agora para as formas geométricas. Vamos começar com o círculo? Então, o círculo ele pode ser pequeno, posso até fazer, olha, uma espiral. Enquanto eu me afasto ou enquanto eu me aproximo de quem está assistindo. Então, eu posso fazer um círculo, ó, círculo, círculo, e aí eu posso acompanhar então com a minha saia e do outro lado, isso, e este círculo, ele pode ser inclusive em cima da minha cabeça. Olha que bonito que fica. E aí eu trago a flor novamente à frente. Está bem? Fizemos o círculo, vamos então fazer o quadrado. Então, eu estou aqui bailando, deixa eu pôr a música de novo. Isso. Estou aqui. E terminei. Vamos de novo? E terminei o quadrado. Lógico que essa movimentação, o quadrado não precisa ser geometricamente perfeito, mas é a intenção que você tem de fazer aquela figura, está bem? Vamos continuar. Vamos fazer o retângulo agora. Olha lá, começando aqui em cima. Abre, desce, traz, levanta, encerra. Vamos fazer agora o triângulo. E vocês viram que eu já aproveitei e fiz um pequeno deslocamento. O que eu fiz? Olha, fui. Agora, eu fico onde eu estou, levo apenas o meu braço e trago de volta. Completando, então, o triângulo. Certo? Vamos fazer agora uma outra forma bastante interessante, que são as letras. Então, vamos ver como fica? Por exemplo, eu vou escrever o meu nome. Como ficaria? Viu? Milagres! Agora, vamos então fazer as vogais. A, E, I, O, U. Vamos lá?
com calma, devagar. Letra A, minúscula, manuscrita. Letra E, letra I, pingo. Letra O, letra U. Muito bem. Então, eu trabalhei alguns movimentos. Vocês perceberam que alguns movimentos são um pouco mais expansivos e outros são um pouquinho mais concentrados, mais próximos ao corpo, mais próximo ao rosto, certo? Então agora, esta parte, ela é bastante delicada, certo? Então prestem bastante atenção, porque tudo que fica muito exagerado não fica muito agradável para quem está assistindo. Então tudo deve ser muito sutil, muito leve e muito discreto. Vamos lá? Vamos pegar agora então uma rosa vermelha, né? Então você pode fazer movimentações próximas a seu rosto, a seu corpo, com a rosa vermelha. Porém a rosa vermelha, ela já tem todo um contexto, né? Amor, paixão, aquela coisa mais forte. Então, vamos atenuar um pouquinho para que não fique muito agressivo para quem está assistindo, certo? Então, vamos começar. Por exemplo, se eu fizer isto aqui, olha, vocês devem concordar comigo que ficou um pouco exagerado, não é? Então, como diriam as mais jovens, né? Ai, tá entregando ouro, né? Não, vamos ser mais sutis. Então, eu passo, porém, eu não toco o meu rosto. E aí ela já fica mais sutil. Vou repetir. Por exemplo, ó. Virei e trouxe. Tá vendo como fica um pouquinho mais delicado? A não ser que seja essa a sua intenção, ser um pouco mais objetiva. Aí sim, então, você pode passar ela pelo seu rosto. Vamos experimentar, né? Bom, continuando, você também pode passar ela na sua pele, por exemplo, no colo, né? E como eu falei, você pode passar pelo seu colo ou você pode passar pelo seu colo. Então, vai do seu objetivo, né? Então, a flor, geralmente, ela traz a questão da feminilidade, da delicadeza da mulher. Então, quando você vai ali, você é um pouquinho mais forte, pode ser que não fique tão agradável. Mas, se você tem esta intenção, então, fique à vontade, tá bem? Vamos lá. Outra coisa, a gente pode passar, por exemplo, olha, pelas mãos, pela pele, tá vendo? Olha, com sutileza, não é? Podemos tocar o nosso peito, tá vendo? Olha, mas sempre guardando uma certa distância do seu corpo. Até mesmo porque se você for mesmo passar, né, muito próximo à sua roupa, pode ser que enganche, pode ser que fique preso, pode ser que ela se despetalhe, então é melhor a gente evitar. Então a gente vai manter ela um pouquinho mais distante, embora ela esteja ainda, né, no meu peito, eu ainda estou, né, demonstrando que o meu coração, né, está apaixonado, está amando, alguma coisa assim, eu não vou apertá-la contra ao peito, né, eu vou apenas trazer ela próxima, porque tudo fica subentendido, certo? Podemos ainda, quando estivermos dançando, passar então de uma mão para a outra, certo? Olha, super bonito esse movimento. Podemos fazer linhas circulares, olha que interessante, olha. Aqui você imagina que você está carregando aquela flor do seu amor, da sua alegria, e aí você está encantando aquela flor, para que depois você possa então
ofertar para alguém. Então, a intenção, ela é importantíssima quando você está bailando, porque ela vai definir a sua expressão, o posicionamento do seu corpo, né? Como você vai segurar a rosa, o que você vai fazer com ela, entenderam? Então, a intenção, ela tem que ser também pensada na hora em que eu estou bailando. O que eu quero passar para quem está assistindo, certo? Deu para entender? Vamos lá, continuando. Se eu estiver dançando, por exemplo, com a minha flor, né? E digamos que por um lapso ela caiu. Não tem problema. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Então, vamos lá. Estou aqui dançando e de repente, então, não vou deixar cair porque, né, tadinha. Vamos dizer que eu deixei ela cair. Simples. Você faz uma reverência. Você abaixa, pega e segura ela com delicadeza, porque não tem problema nenhum cair no chão. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, certo? Mas eu sei que muita gente já deixou cair leque, pandeiro, e aí faz aquela cara assim, oh, nossa, caiu, né? Gente, naturalidade, é normal, tá? Até mesmo se um dia a saia começar a cair, haja com naturalidade, que tudo tem um jeitinho, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então? Bom, então se eu quiser colocar ela no meu decote, primeiro a gente tem que tomar cuidado com o cabo. Se ele é um cabo longo, não vai ficar muito legal você ficar lá tentando encaixar aquela rosa no peito. Muito menos nos cabelos, né? Você ficar lá brigando com o cabo e tal. Então, toma cuidado, o cabo ele não pode ser muito longo. Eu sei que as rosas de cabo longo são as mais, né, mais, se coloca mais valor, né, que se diz a mais bela, tudo. Mas o cabo ideal é que ele tenha mais ou menos, olha, uns 30 centímetros, para que ele não atrapalhe o desenvolvimento da sua dança. Deu para entender? Então tá, vamos continuar então. Agora, o que eu posso fazer também é juntar as mãos como se fosse um cálice. Olha que bonito que fica, não é? Então você tá dançando, olha que lindo, tá vendo? Então você mostra o que você tem guardado dentro da sua mão. De repente, ele pode ser um elemento surpresa na sua dança quando você começa. Você também pode dançar e apenas colocá-lo sobre a sua mão, tá vendo? Olha. E aí você baila com a flor. Pode passar para cá, juntar, trazer, abrir, fechar e em seguida, olha, já preparar, né, a empunhadura para continuar então o baile, certo? Deu para entender? Deixa eu colocar aqui um pouquinho agora. Vamos lá. No caso das margaridas, né? Margaridas, cravos, essas flores que são um pouquinho mais assim, delicadas e menores, né? Mas o cabo também é mais longo, né? Então, como que a gente deve bailar? Não precisa ser um galho, a não ser que você realmente faça um buquezinho, aí você coloca um lacinho, né? Vamos dizer que você é uma jovem, né? Está tão encantada com a vida e quer demonstrar isso, então você vai dançar com margaridas. Aí você faz um buquezinho de margaridas, ou ainda você pode, olha, destacar uma delas, não é? E aí então você vai então utilizar, tá vendo, ó, todo o seu bailado com uma única flor. Porque necessariamente a gente não precisa dançar com rosas. A gente pode dançar com aquela flor, com a cor, né, a flor, o que você tem então para passar de expressão de um sentimento, porque a dança ela é isso, né? A expressão de um sentimento do bailarino. Assim como o pintor tem a tela, tem os pincéis, tem as tintas, né? O bailarino, a bailarina tem o que? O próprio corpo para exercer então a sua arte. E se você está utilizando um elemento, né? Por exemplo, como a flor,
para ainda trazer mais significado à sua dança, por que não ser uma flor que você gosta, uma flor que tem um significado especial para você? Pode até ter uma violeta. Eu adoro violetas. Aliás, eu gosto de todas as flores, não é? Então, aí eu vou fazer, então, se a flor for muito unidinha, faça um ramalhetezinho, coloca lá juntinho, faz um lacinho, né? Deixa bonitinho e deixa também na água, na água antes de você entrar no baile, né? Então, antes de você bailar, você faz o buquezinho e o segredo é você cortar e já colocar na água. Porque aí ela não fecha os canudozinhos que ela tem e ela absorve então aquela água e aquele seu buquê lindo e maravilhoso vai ficar fresquinho até o horário da sua apresentação. E, lógico, se de repente você vai ainda ofertar este buquê para alguém, ela vai estar ainda perfumada, fresca e com um laço, que quer dizer também, né, vamos fechar um compromisso. Olha que lindo, já pensou? É uma poesia, gente. Dançar com flor é uma poesia. Então você vai construir essa poesia desde a sua roupa, da sua indumentária, né? A flor que você escolheu, a intenção que você quer dar, não é? E fica tudo muito lindo, certo? Agora, a gente pode falar também de outra coisa. Por exemplo, quando eu coloco as flores, não é? No meu corpo, por exemplo, nos meus cabelos, não é? Tem algum significado especial? Não, não tem, a não ser para a noiva, né, que coloca então aquela coroinha, né, de flor de laranjeira, e aí significa pureza, virgindade, né? Mas, por exemplo, se você quiser colocar flores nos seus cabelos, depende também, muitas flores, né, muitas flores, você também tem que ver o estilo que você vai dançar. Por exemplo, as danças russas, muitas danças russas são colocadas tiaras, né, de flores. Por exemplo, as mexicanas também usam tiaras enormes de flores. E, por exemplo, do lado mais flamenco, então elas costumam, deixa eu até tirar aqui para mostrar para vocês, elas costumam fazer, por exemplo, os coques, né? Faz aquele coque bem alto. Eu devia ter pego a minha peineta, desculpa. Eu me esqueci, mas da próxima vez eu mostro. Então, elas fazem um coque bem alto, inserem aqui, ó, a peineta. Então, vamos imaginar que a peineta tá aqui. E a flor, ela vai à frente, olha, da peineta. Essa é a maneira mais clássica de você usar as flores numa composição de uma dança um pouco mais flamenca, por exemplo, tá? Você também pode, por exemplo, dentro dessa área mais do flamenco, você também pode, por exemplo, prender o cabelo, coloca a peineta aqui do lado e depois coloca a flor também por aqui assim, ó. E aí, então, vai ficar muito bonito aquela peineta aqui, mas é um pouquinho mais moderno, né? O tradicional mesmo é esse primeiro que eu falei, que a gente faz o coque bem alto, né? Insere, prende ela bem com os grampos, né? E aí, vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquelas peinetas são aqueles pentes, igual esse aqui, ó. Vamos ver, vou mostrar. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é uma peineta, só que o deles, e essa parte aqui, às vezes, ela é enorme e toda trabalhada, é maravilhoso, não é? Então, ela tem esse arco, parece até um leque, né? E aí, então, ela vem com esses grampos, às vezes não são tantos, são menores, e você, então, espeta eles no seu coque, e depois que ele estiver espetado, à frente dele, né? Você vem e coloca, então, a flor aqui bem alta, bem exuberante. E aí também pode ser rosas, pode ser a flor que você mais gosta, uma peone também, né? Que fica super bonito. Pode combinar com a sua roupa, pode combinar com a sua maquiagem, com os brincos, né? Existem muitas variações, tá? Nas roupas, por exemplo, fica muito bonitinho se você colocar, por exemplo, uma flor não muito grande entre os seios. Mas assim, uma coisa delicada, né? Não vamos colocar aquela, né? Girassol. Aqui, né? Fica muito e atrapalha o seu bailado também. Mas também fica bonitinho um ramalhetezinho ao lado da sua blusinha, ou até mesmo na cintura, né? Você colocar um ramalhete de flores na sua cintura, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando os alunos fazem aquelas festas de... festa
festa de confraternização, de encerramento de ano, de formatura, né? O rapaz presenteia a moça com um buquezinho que vai amarrado no pulso. Então ela vai com aquele ramalhete de flores amarrado no pulso e ela vai para o baile com ele. Viu que lindo? Então são várias as maneiras que a gente pode usar. As noivas, por exemplo, usam um buquê, não é? Então elas entram com um buquê. E em alguns países as flores elas são tidas como algo assim divino. Então existem danças próprias para determinadas flores. Por exemplo, a flor de lótus. Então existe um bailado próprio, né? Para aquela demonstração de adoração a uma flor. Então, você tem que ver todo esse contexto, o que você quer dizer, qual é a história e tudo mais. E aí, o seu universo vai aumentar e o seu interesse pelas flores pode levar você a se interessar por mais coisas interessantes, mais lindas, mais belas, não é? Porque as flores, elas são inspiradoras. Os músicos, os poetas, né? Todos os artistas se encantam com as flores. E com as bailarinas não é diferente. Nós também ficamos encantadas com as flores, não é verdade? Agora, eu vou bailar um pouquinho para vocês e eu convido vocês também a bailarem. Então, observem que eu, neste bailado, vou trazer para vocês as movimentações, não é? Que eu apresentei aqui para vocês. Vamos lá, então? Eu gosto muito das rosas em tons de rosa, ou aquela perolada. Acho muito linda. Gosto também das vermelhas, mas essas me chamam um pouco mais a atenção. Então hoje eu vou bailar com uma rosa cor-de-rosa, simbolizando o amor, a amizade, tá bem?
Viram que bonito? Lindas, meus amores! Eu vou encerrar então a nossa aula e vou agradecer a todos e a todas que participaram, que estiveram aqui prestigiando, né, a minha aula. Muitíssimo obrigado! Agradeço também as minhas alunas, meus familiares, amigos, amigas e todos que estão sempre me apoiando no meu trabalho. Então, muitíssimo obrigado a Juliana, obrigado a todos os outros profissionais que já passaram por aqui e que foram, assim, brilhantes. É uma oportunidade única da gente juntar, né, todos esses profissionais que se dedicam à dança cigana. Então, eu estou muito feliz de participar, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e vou dizer para vocês o seguinte: se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, o que vocês quiserem saber mais a respeito deste e de outros assuntos dentro da dança cigana, estejam à vontade. Eu tenho as minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e lá vocês podem deixar as perguntas que eu faço questão de responder, inclusive aqui no grupo, no Coletivo de Dança Cigana Brasil. Então, o que vocês quiserem saber, vocês podem perguntar, tá? E assim, não tenham receio de perguntar, porque às vezes a gente fica assim, mas eu vou perguntar tal coisa, eu vou perguntar isso, vai ficar chato, o que as pessoas vão pensar? Sabe essas coisas, essas preocupações, né? Que não devem atrapalhar, mas também pode mandar uma mensagem inbox e aí a gente responde, a gente conversa. E assim, eu gostaria de agradecer também essa oportunidade, porque assim, eu fiz muito mais amizades, conheci mais pessoas e foi muito, muito gostoso participar de tudo isso, tá bem? Então, um beijo para todos vocês, fiquem bem e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Rodel Tchavametsa. Muito obrigada. Beijos a todos. Até.